Olá pessoal, vamos ver hoje, né, a terceira aula aqui, fechar essa parte de funções, né, nossa aula 5. E os tópicos que a gente vai ver hoje vão ser as propriedades de funções, algumas propriedades que as funções podem ter, tá? E, transformações que a gente pode fazer com funções, transformações típicas, tá? Então, né, primeira propriedade, assim, que uma determinada função pode ter, né, é ter alguma coisa de ter uma simetria, né, ou o que a gente pode chamar também de paridade, que é o seguinte, né? Então, por exemplo, essa função aqui ela é meio que, né, simétrica com relação ao eixo y, né? Então, o gráfico dela, né, com relação aqui ao eixo y, quer dizer, ele é meio que tá espelhado aqui, né? Tá? Para os pontos aqui menos x, né? Com relação aos pontos x. Tá? Então a gente vai definir, né? Mas também pode ter uma situação assim, né? Que ela é, né? Ela é antissimétrica aqui, né? A gente poderia dizer, né? Tá? Ou ela é simétrica aqui meio com relação ao gráfico, né? Ou com relação a esse outro quadrante aqui, né? Tá? Meio invertida aqui, né? Tá? Então, a terminologia, né, adotada, assim, a definição é a seguinte, né? Então, uma função f né, do domínio D aqui para o contradomínio E é par, né? Se para todo x, né, no domínio, a gente tem que f de x é igual a f de menos x, tá? Então, na figura aqui é meio mostrando isso, né? Então, pega um x aqui genérico, né? Então, a f de x seria essa altura aqui. Então, e esse valor f de x vai ser, né, igual para menos x também, né? Vai ter o mesmo valor aqui, né? Tá? Vai cortar no mesmo ponto y, tá? E um conceito, né, análogo, né, é o conceito de função ímpar, né? Então, uma função ímpar, eu coloquei g aqui, mas é f, né? Tá? Uma função f, né, de d para e é ímpar se para todo x no domínio, né? Então, x no domínio D, a gente tem que f de x é igual a menos f de menos x, né? Tá? Ou a mesma coisa, né? f de menos x é igual a menos f de x. Tá? Então aqui, ó, ela troca o sinal, né? Caso você troque o x por menos x, tá? Então, acho que é mais simples dizer dessa forma, né? Então, ó, se você, né, coloca em vez de x, né, vai para os valores negativos aqui, menos x, ela mantém o sinal, né? Se ela for par, tá? E se ela for ímpar, ela vai trocar o sinal, tá? Então essa é né, que a gente pode chamar de paridade, né, da função. Uma coisa aqui, né, que não confundir, né, uma função ela pode ser nem uma coisa nem outra aqui, tá? Então a função ser ímpar, né, não é a negação de ser par, né? Tá? Então, a gente vai ver uns exemplos aqui. Mas aí, assim, né? Essas propriedades são propriedades de função, então a gente vai ver, né? Uma função prove que ela é par ou é ímpar, né? Ou diga uma sentença assim, tal função é par, né? Aí se ela é verdadeira ou falsa, por exemplo. Você tem que
isso não vai sair do gráfico, né? O gráfico ele vai refletir essa, né? Ele vai ser uma consequência aí, né, da propriedade, né? Mas um gráfico ele não, você não, porque essa propriedade você tem que provar para todo, né? Para todo x aqui no domínio, né? Tá? Então o gráfico ele é uma coisa finita, né? Tá? Então ele é um desenho assim para ilustrar, né? Para a gente pegar uma ideia ali, né? Tá? É uma coisa mais qualitativa, né? É, pra, pra, mas assim, se for pedido para provar alguma coisa, né? Você tem que provar ali da definição da função, né? Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, então sem gráfico, nada, né? Vamos ver umas funções, exemplos aí, tá? Deixa eu- Então, por exemplo, né, pessoal, uma função par bem simples aqui, ó, f de x, por exemplo, é igual a x quadrado, né? Então, a parábola, por exemplo, ok? Ah, então, sem usar o gráfico aqui, né, vamos ver que e é fácil ver, né? Tá? Então, da onde é essa função, né? Tá? Função dos reais, né? Dos reais, né? Tá? Ah, então, o domínio são todos reais e o contradomínio todos os reais, mas a imagem, a gente sabe, né? Ela não vai ter números negativos, né? Tá? Porque sempre elevar ao quadrado transforma o número em positivo, né? Então, ó, é, vamos comparar, né? Então, uma função é par aqui, vamos colocar a definição de novo aqui, ó. F é par, né? Se f de x igual a f de menos x, né? Aí para todo x, né? Para todo x, né? Aí como o domínio ali são os reais, então colocar pertencentes reais, né? Então se acostume agora, eu estou usando esse símbolo aqui, né? É, então isso aqui quer dizer o quê, né? O x pertence, né, aos reais, né? Esse conjunto, né? Então aqui, ó, a mesma coisa que x pertence ou é um elemento, né? Pertence ao conjunto R, né? Tá? Então vou começar a usar essa notação que é mais compacta e vocês se acostumarem já, né? Tá? Então é isso que a gente tem que mostrar, né? Se eu quero mostrar que essa f de x igual a x quadrado é par, precisa mostrar que f de x igual a f de menos x, né? Tá? Então, né? Então, por exemplo, né? Eu posso vamos escrevendo aqui, né? Ó, dado x pertencente aos reais, ó, né? Qualquer x aí, ó, ou eu poderia ter escrito seja, né? X pertencente aos reais. Vou pegar um número x aí. Não precisa ser x, né? Poderia ser um número a aí, né? Tá? Mas a gente tá usando x aqui, vamos usar o x, né? Tá? Então, ó, dado x pertencente aos reais, né? Temos que, né? É, ó, a gente precisa ver que, né? Ó, f de x, o valor de f de x é igual a f de menos x, sempre, né? Para o mesmo x ali, né? Tá? Então, ó, dado x pertencente aos reais, temos que, né? Só comparar os valores, né? Ó, f de x é igual a x quadrado, né? Tá? E o que, que é a f de menos x? F de menos x é menos x elevado ao quadrado.
Só que menos x elevado ao quadrado, né? Não precisa fazer essas passagens, mas só para ficar claro, né? É igual a menos 1, né? Vezes x, né? Tudo elevado ao quadrado, né? Tá? Porque menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x, né? Tá? E, né, esse quadrado aqui distribui, né? Então fica menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado é 1, né? Então isso aqui é x ao quadrado, né? Tá? Mas assim, né? Como essa função é simples, daria pra... Não precisa fazer essa passagem, mas só pra ver o que tá acontecendo, tá? Eu estou gravando aqui. Tá gravando. Ok. Né? Aí, o que a gente conclui, né? Logo, né? F de x, né? É igual a f de menos x, né? Para qualquer x aí, né? Tá? Para todo x pertencente aos reais. E, portanto, f, né? É par. Né? Então tem que ficar meio claro aqui, ó. Porque f de x é o valor, né, da função, né? Aí a gente conclui uma coisa para a função toda, né? Tá? Que é a função como um todo é par, né? Porque está valendo para todo, né? Para todo x no domínio aqui, né? Tá? Então, provamos, né? Então, que essa f de x igual a x quadrado, né? Ela é, ela é par, né? Ok? Vamos ver uma outra função aqui, né? Então, outro exemplo aqui. Uma g de x aqui, ó. G de x igual a x. Tá? Então, né? G é par ou ímpar? G é par, né? Ímpar, né? Vamos ver o que ela é, né? Tá? Ó, então se você não tem uma ideia, né? Vamos sair da definição, né? A gente só tem que verificar o g de x e comparar com o g de menos x, né? Ó, g de x é igual a x, né? Tá? E a g de menos x é igual a quê, né? Onde tem, né? Agora o argumento, então isso aqui é menos x, né? Tá? E esse menos x é o quê, né? Isso aqui é menos, né? É menos g de x aqui, né? Ó. Compara com isso aqui, ó. Então isso aqui é menos g de x, né? Tá? Então trocou o sinal, né? Então isso aqui vai implicar o quê, né? Que g de menos x é igual a menos g de x, tá? É o que implica, né? Tá? Que a g... E esse x aqui é genérico aqui, né? Então qualquer g, né? É qualquer x, né? Tá? Então isso implica que a g é o quê? Ímpar, né? Tá? Que trocou ali o sinal. Tá? Então ela não é par, né? Ela é ímpar, né? Tá? Vamos ver uma função aqui, ó, h de x igual a x quadrado mais 1. Aqui, tá? Aí vai se perguntar a mesma coisa, h é par, ímpar? E a gente vai ver que não é nenhuma coisa nem outra, né? Tá? Então, ó, vamos fazer, ó, comparar h de x com h de menos x. Então, h de x é igual a x quadrado mais 1. Tá? H de menos x
é igual ao quê, né? Aí onde tem x, você põe menos x, né? Então é menos x ao quadrado mais 1, que é igual... Ah, não, ela é par, ó. Então, ó, eu já errei aqui, ó. Ah, menos x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui é x ao quadrado mais 1, né? Que é igual, né? Acabamos de ver, ó, é igual a h de x. Então, isso implica, né? Tá? Que h é par. Tá? Então, a função par aqui. Vamos ver, assim, o gráfico, né? Que daí o gráfico x ao quadrado mais 1. Então, ela é realmente simétrica aqui, né? Tá? Opa. Aqui eu estou dando zoom, né? Tal. A gente vê melhor, ó. Mas realmente, ó, para qualquer valor aqui, né? X, o outro valor vai ter o mesmo valor, né? Tá? X ao quadrado mais 1 vai ser a mesma coisa, né? Então esse mais 1, na verdade, o que ele fez, ele mandou para cima aqui, né? Tá? Então não mudou muita coisa. Então vamos ver uma função que não é nem par nem ímpar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo construir uma dessa, né? Então vou voltar a usar f aqui, talvez. Pra não ficar perdendo. F de x, vamos ver, ó, x ao quadrado mais 2x mais 3. Então será que ela é f é par, ímpar? Eu acho que ela não vai ser nenhuma coisa nem outra, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. F de x, né? Bom, já está escrito ali, né? Então vamos fazer, ó, f de menos x. F de menos x. Então f de x é isso aqui, né? Tá? Aí a f de menos x vai ser o quê, né? Substitui o menos x, ó. Menos x. Menos x, né? Ao quadrado, mais duas vezes menos x mais 3, né? Tá? E aí isso aqui vai ser o quê, ó? X ao quadrado menos 2x mais 3, tá? E aí, ó, ela não é nem, né? Ela não adiciona nenhum, né? Nem adiciona um sinal de menos aqui, né? Nem mantém inalterado, né? Tá? Mas assim, vai ter valores, né? Que a f de x é igual a f de menos x e que a f de x é igual... E vai ter outros valores que a f de x é igual a f é menos f de menos x, né? Tá? Mas na definição, né, a gente precisa que seja para todo x, né? Tá? Então não, não vai entrar nas definições ali, né? Tá? Então, ó, para quais... Mas é interessante se perguntar, né? Quando, né? Ou para que valores de x temos, né, f de x igual a f de menos x. Será que existe algum valor, né? Tá? Que ela meio que se comporta como se fosse par ali, né? Tá? Então, ó, então, para isso ser verdade, né? F de x é igual a f de menos x, se, né? Tá? X ao quadrado mais 2x mais 3, né?
for igual ao que a gente calculou ali, x ao quadrado menos 2x mais 3, tá? E aí, ó, esse mais 3 aqui vai embora, né? Esse mais 3, x ao quadrado vai embora com esse x ao quadrado aqui, né? Então, né, somente c, né, 2x igual a menos 2x, né? E aí isso aí só é verdade, né, se o x igual a zero, né? Então você pode passar aqui para o outro lado, né? Vai ficar 4x igual a zero, né? Então apenas para x igual a zero. Então só nesse caso especial, né? Só para esse valor, né? Essas duas coisas são iguais. Ó, vamos comparar, ó. Quando x igual a zero, f de x vai dar 3, né? E quando x igual a zero, né? F de menos x vai dar... Então x ao quadrado menos 2x também vai dar igual, né? Tá? Então só para x igual a zero, né? Tá? Não tem outro valor, tá? E agora, né, para que valores temos, né, f de x igual a menos f de menos x, né? Tá? Então vamos ver. Então, qual que era o valor? Então, x ao quadrado mais 2x mais 3, que é f de x, né? Tem que ser igual a menos agora, né? F de menos x, x ao quadrado menos 2x mais 3, né? Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado, 2x mais 3 igual a menos x ao quadrado mais 2x, né? Então, troca o sinal todo mundo, menos 3 aí, ó. Aí a única coisa que está igual aqui, ó, 2x, né, dos dois lados. E aí, ó, passando o lado da direita para a esquerda aqui, ó, fica 2x ao quadrado mais 6 igual a zero. Vou continuar aqui, ó, economizar espaço. 2 em evidência aqui, ó, x ao quadrado mais 3 igual a zero. Então, passando 2, ó, x ao quadrado mais 3 tem que ser igual a zero. X ao quadrado tem que ser igual a menos 3. Mas não tem nenhum número ao quadrado que você, né, real, né, tá? Que você eleva ao quadrado e ele me dá um número negativo, né, tá? Então não existe x, né? Existe x, né, tá? Aqui nos reais. Tá, ok. F de x igual a menos f de menos x, né? Tá? É o que a gente concluiu aqui. Que tem que valer, né, todas essas passagens aqui que a gente fez, tá? E aí a gente, né, isso aqui tem que ser válido, né? Tá? X ao quadrado igual a menos 3, mas não tem nenhum real que isso é verdade. Tá? Então, então não vai ter nenhum, né, não está nem próximo de ser ímpar, nem próximo de ser par aqui, né? Tá? Então, esquece, né? Tá? Então ela é uma função que não é nem par nem ímpar, né? Então vamos dar uma olhada no gráfico dela. Cadê os... Então, x quadrado mais 1 estava aí de boa, né? Mais x ao quadrado mais 2x mais 3 vai ser o quê, ó? O gráfico, ó, também é uma parábola ali, né? Tá? Mas ela é... Tá vendo, ó, com relação ao eixo y aqui, né? Ela não é simétrica, né? Tá? Ela não é a reflexão uma da outra, né? E também, né, mas também não é uma reflexão aqui no terceiro quadrante, nesse quadrante aqui, né? Tá? Diagonal aqui, né? Do quadrante negativo, né? Então ela não é nem uma coisa nem outra,
né? Tá? Então, não é par nem ímpar. Um exemplo de função que não é nem par nem ímpar. Então, desse exemplo, a gente já conclui, né, que as funções, né, podem não ser nenhuma coisa nem outra ali, né? Tá? É, então, assim, né, ser par ou ser ímpar, né? Tá? Par aqui, né, ele não é o contrário de ímpar para função, né? Tá? Para número inteiro, sim, né? O número inteiro ele é ou par ou ele é ímpar, né? Tá? Mas uma função, né? Então, para funções a definição é diferente, né? Ela, assim, ser par não exclui você ser ímpar, né? Tá? Então não são coisas mutuamente exclusivas ali, tá? Ahn, ok? Uma outra função que então, né, está bem associada a funções trigonométricas, né? Tá? Então a função aqui, ó, se a sua função fosse f de x igual a cosseno de x, né? Tá? Cosseno de x é uma, né? Como, ó, vamos ver o que é f de menos x. F de menos x é cosseno de menos x, né? Só que o cosseno de menos x ele é igual ao cosseno de x, né? Tá? Uma propriedade do cosseno, né? Tá? Então, cosseno, por exemplo, de 45 graus é a mesma coisa que cosseno de menos 45 graus, né? Tá? Então, vou pegar aqui o círculo trigonométrico, por exemplo. Vou pegar uma forma aqui. Tá? Então, o que é o... Opa. Cossenos são esses... Então, você pegar um ângulo aqui, né? Tá? Então, um valor x, né? Para esse ângulo, ó. Cosseno é essa parte aqui, né? Essa componente x aqui dele, né? Tá? Aí o cosseno, né? Ele... Desse lado aqui também ele é a mesma coisa, né? Tá? Então ele é uma função par, né? Tá? Deixa eu dar uma apagada nisso aqui. Mas fazendo o círculo trigonométrico lá, né? Tá, pessoal? Dá pra ver de forma bem simples que é uma função par. Então, né, isso aqui implica cosseno de x é par, tá? Porque vale para todo x, né? Aí vamos pegar uma outra aqui, ó, g de x igual a seno de x, né? Seno de x. Ó. Se a g de x é isso, a g de menos x é o quê, né? É seno de menos x. Só que seno de, né? Quando você troca o sinal aqui, né? Do argumento aqui, né? Do seno, ele troca de sinal, né? É menos seno de x, né? Tá? Que é igual, ou seja, isso aqui é igual a menos g de x, né? Tá? Né? Que eu não fiz uma passagem aqui, mas é óbvio, né? F de x aqui. Para cosseno, né? F de x igual a f de menos x, né? Tá? E aí implica que cosseno é par. Isso aqui, né? A gente concluiu que a g de x é igual a menos g de menos x, né? Tá? Se você passar o sinal daqui, né? Pra cá. Tá? Então, isso aqui, ó, a seno, então seno de x é igual, é ímpar, né? Tá? A g, né, que é o seno de x, é ímpar. Ok? E aí, né, os gráficos vão mostrar isso também, ó. Vou apagar isso aqui. A função, ó, cosseno
Cosseno de x. Ela é o quê, né? Ó, a função que ela é simétrica aqui, né? Ó, tá? Com relação ao gráfico. Com relação ao eixo y. Enquanto que a função seno. Seno. Aqui é em inglês, ó, seno de x. Vou colocar os parênteses aqui. Seno de x, ó, ela é. Ó, esse ponto aqui, por exemplo, ó, ele. O que seria o simétrico dele aqui no eixo x, né? Só que na parte negativa do eixo x, ó. Tá aqui, né? Troca o sinal, né? Tá? Isso para qualquer ponto, né? Ó, esse aqui, né? Nesse valor aqui, ele vai estar, né? Vai estar aqui invertido, né? Tá? Então ele é antissimétrico, né? Que a gente diz, ou ímpar aqui, ok? A função identidade, né? Que a gente viu lá, aquela função linear, aquele função f de x igual a x, ó. Ela é ímpar, né? Tá? Porque trocou o sinal, né? Aqui, ó, 2, 2 aqui, né? Para x igual a menos 2, né? Ela vale menos 2, né? Tá? Então troca o sinal da função, né? Se você troca o sinal do x, ok? E é isso, né? É assim, não tem nada muito misterioso aí, tá? Então é questão de ir atrás disso, né? Tá? Agora tem uma coisa interessante aqui, né? É... Vamos apagar. Ok. Não quer apagar. Bom, sei lá. O que é isso? Então uma coisa interessante para funções, ó, é que uma função arbitrária, ó, né, uma função f de x aqui, ó, define uma função assim, ó, f de x mais f de menos x, né? Uma nova função aqui, ó, dividido por 2 aqui, tá? Essa função, né, o que acontece, ó? Então vamos chamar ela de h de x, sei lá, tá? H de x, né? É isso aí, né? Então h de menos x vai ser o quê, ó? Vai ser f de menos x mais f de menos x, né? Tá? Então vai ser f de x aqui sobre 2. Então h de menos x está sendo isso aqui, ó. É igual a isso aqui, né? Ó. Então está sendo igual a h de x, né? Isso implica, né? Se eu definir para qualquer função, né? Eu somo com a f de menos x aqui. Não precisava dividir por 2, mas vocês vão entender por que eu fiz, né? Então uma função definida dessa maneira, né? Ela é par, né? Tá? Então você sempre pode obter uma função par a partir de uma função arbitrária, né? Tá? Então vamos ver, ó, para essa função que não é par nem ímpar, né? Então eu vou repetir ela aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 3, né? Tá? Aí a gente viu que a f de menos x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3, tá? Então vamos construir essa função h de x, ó. H de x, né, que é f de x mais f de menos x, é o quê, né? É somar essas duas, né, e dividir por 2. Então vai ser x ao quadrado, então 2x ao... Oh, filho.
Então, h de x vai ser o quê, né? A f de x, x ao quadrado mais 2x mais 3, mais a f de menos x, né? X ao quadrado menos 2x mais 3, dividido por 2. Então, essa h de x, né? Fazendo essa conta aí, ó, dá 2x ao quadrado, né? Que x ao quadrado mais x ao quadrado. Cancela esse aqui com esse aqui, né? Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 6, né? Só que dividiu por 2, então fica x ao quadrado mais 3, tá? E essa função, ó, se você h de menos x é o quê, né? É menos x, né, ao quadrado mais 3, que é igual a x ao quadrado mais 3, que é igual a h de x, né? Que é uma função par, né? Porque o h de menos x é igual a h de x, tá? Então, de uma função ou de uma função nem par nem ímpar, né, uma função arbitrária, eu obtive uma opção par, né? Tá? Então, né? E de uma função ímpar eu posso fazer uma coisa semelhante aqui, ó. Eu posso definir uma g aqui, sei lá, de x, né? Então, uma função qualquer, ó, se eu fizer f de x menos f de menos x, tá? Isso aqui vai ser ímpar, tá? Porque, ó, pensa aqui, ó, g de menos x vai ser o quê, né? Menos esse f de menos x menos f de x, né? Tá? Porque menos x aqui dá x, né? Sobre 2. Só que isso, né? É o negativo desse aqui de cima, né? Ó, é menos f de x menos f de menos x, tá? Que é exatamente, né, g menos, né, g de x, tá? Ou seja, né, essa g, né, se eu definir assim, g é ímpar, ok? E aí tem uma coisa interessante, né, que qualquer função, ó, se eu pegar uma f de x, aí eu posso usar essas duas informações, né? Eu posso expressar ela como uma soma de uma função par com uma função ímpar, né? Então, ó, porque f de x, né, ó, f de x é f de x, né, menos... Aí eu vou somar e subtrair, ó, mais f de menos x, desculpa, menos f de menos x aqui, tá? Peraí, deixa eu fazer uma coisa mais... deixa eu introduzir esse por 2 aqui, né? Eu vou colocar a fórmula já direto, e aí depois a gente vê que uma coisa é igual a outra, ó. F de x, ó, mais f de menos x, dividido por 2, mais f de x menos f de menos x, dividido por 2, ó, tá? Toda função é isso aqui, ó, porque isso aqui é o quê, ó? É f de x sobre 2, né? Mais f de menos x sobre 2, mais f de x sobre 2, menos f de menos x sobre 2, né? Tá? Então, uma função você pode escrever dessa maneira aqui, né? Tá? E aí, ó, f de x sobre 2 mais f de x sobre 2 dá f de x, né? Tá? E f de menos x sobre 2 menos f de menos x sobre 2 dá zero, né? Tá? Ou seja, né, no fim das contas, isso aqui dá a própria f de x, né? Tá? Então, é uma forma de decompor, né, a f de x como
é a soma, né, de uma função par, né? Par mais ímpar, né? Tá? Então, isso vai valer para qualquer função, né? Tá? E aí, assim, no caso geral, né, uma função arbitrária aí, ela tem essas duas partes, né? Tem a parte par e a parte ímpar dela, né? Tá? Então, ela não pode ser uma coisa ou outra, no caso, né, assim, uma função arbitrária, né? Pode acontecer de não ser nem uma coisa nem outra, né? Mas caso, por exemplo, a parte ímpar seja zero, né? Tá? Caso a parte ímpar, né, seja zero, só vai ter a parte par, então a função vai ser par, né? Tá? E caso a parte par dela, né, for zero, né, só vai ter a parte ímpar, né? Tá? E aí ela vai ser ímpar, né? Tá? Então esses são típicos raciocínios que a gente encontra assim, né, para resolver problemas, né? Tá? Relacionados a funções pares e ímpares ou algumas propriedades assim, né? Tá? Então coisas semelhantes vão lá em álgebra linear, você vai ver uma matriz simétrica, ela pode ser simétrica, antissimétrica ou nenhuma das duas coisas, né? Mas aí um truque semelhante né, você pode aplicar, tá? De decompor uma matriz arbitrária numa parte simétrica e antissimétrica e aí analisar, né? Um, ok, pessoal, acho que né, é o suficiente, mas deem uma lida, né, nas referências que vocês estiverem seguindo, tá? Sempre uma boa, né? Tudo que estiver falando aqui vão acompanhando nas referências, ok? Porque as referências vão ter mais coisas, né? Tá? E exemplos que talvez deixe tudo mais claro, ok? Um, ok, agora uma outra propriedade, né, que uma função pode ter é ela ser crescente, né, em um intervalo ou decrescente, ok? Então, né, uma função f é crescente em um intervalo i, então eu vou chamar um intervalo ali aberto ou fechado de i, né? Tá? Se, né, se para todo x1 e x2 nesse intervalo, né, valer isso aqui, né? Quando x1 for menor que x2, né, vai implicar que o f de x1 é menor que o f de x2. Então acho que na figura fica um pouco mais claro. Ó, a noção intuitiva é essa aqui, né? O gráfico vai dar essa noção intuitiva, né? Então nesse intervalo ó, A, B, ó, a gente vê pelo gráfico, né? Ó, os valores estão subindo aqui, né? Então ela aparentemente está crescente aqui, ok? Mas como expressar isso matematicamente, ok? De forma precisa, né? Então, ó, para todo x1 e x2 aqui no intervalo AB, se o x1 é menor que x2, né? Ó, no caso aqui na figura tá isso, né? O x2 é maior que x1 aqui. Ah, então, né, vale que a f de x2, né, é um valor maior que a f de x1. Né? Então, os valores, né, conforme o x está aumentando, os valores, né, da função estão aumentando de forma correspondente. Né? Tá? Então, por exemplo, para esse ponto aqui, ó, que é maior que x1 e é maior que x2, ó, né, a f desse ponto aqui, né, vai ser maior, né? Tá? Que é f dos pontos x1 e x2. Okay? Então, conforme crescem os pontos, a função cresce, né? Tá? Então, é isso que a definição está dizendo. Okay? E um conceito análogo aqui, né? Não é a negação desse, mas é definido de forma semelhante. É que uma função f é decrescente, né? No intervalo i, se para todo, né? Para todo número lá, né? No intervalo
vale o seguinte, né? Que x1 menor que x2 implica que f de x1 é maior, né, que f de x2. Ou seja, então nesse trecho aqui, ó, do ponto B até o ponto C, ó, então do intervalo B, no intervalo BC aqui, o que está acontecendo, né? Um número aqui, ó, x aqui, né? Sei lá, vamos pegar um x aqui, né? Tá, vamos chamar de x3, ó. X3 é menor aqui que um x4, né? Tá? Só que né, acontece que, assim, conforme, né, a gente vai de x3 para x4, a função está, na verdade, caindo os valores, né? A f de x3 é maior, né, tá? Que a f de x4 aqui, ok? E aí, né, é fácil ver, ó, que no intervalo CD, né, o gráfico tá assim, né? Tá implicando isso, né, que a função é crescente aqui, né? Tá? Conforme os pontos crescem aqui, dentro do intervalo, a função cresce também de valor, né? Tá? Então, assim, agora a gente vai usar essa definição para ver algumas, né, funções, se elas são crescentes ou decrescentes. Pode acontecer que não, como não tem sinal de igual aqui, né? Aí tem uma outra definição quando tiver o sinal de igual, mas aqui é estritamente, né? Crescente, é estritamente decrescente, né? Então, por exemplo, uma função constante, né? Ela é o mesmo valor sempre, né? Aí não vai ser nem crescente nem decrescente, ela vai ser constante, né? Então, uma função ela pode ser nem crescente nem decrescente. Então, né? Decrescente não é o oposto aqui de crescente, né? Para funções, tá? Então, não são mutuamente exclusivos essas coisas, essas definições, ok? Então, vamos ver mais exemplinhos aqui. Vamos ver essas funções aqui, se dá para, né? Assim, o gráfico ele não vai, novamente, ele não vai provar nada, assim, né? Tá? Não vai provar em geral, porque tem que valer para todos os pontos de um intervalo, né? Então, um conjunto infinito ali. Mas o gráfico, muitas vezes, ele ajuda, né? Você como se diz, você identificar, né, os intervalos em que ela é crescente ou decrescente, ok? Então, ó, vamos ver aqui, ó. F de x igual a x quadrado, por exemplo, né? Então, a função f de x igual a x quadrado, né? Aí, né, assim, né, de cara ela tem aquele gráfico assim, né, tá? Simétrico aqui, né, tá? Então, assim, né, né, intuitivamente ela aqui, ó, é de zero, né, para frente aqui, né? Então, de zero aqui para frente, ela tá aparentemente crescendo aqui, né? Tá? Então, porque os valores estão crescendo aqui, né? Tá? Os valores da função. E é o oposto aqui, né, para trás, né? Então, os valores, né, porque assim, os números estão crescendo daqui para cá, né? Sempre da esquerda para a direita, né? Tá? Os números estão crescendo daqui para cá. Só que a função está caindo, né, o valor, né? Tá? Então a gente vamos usar a definição para ver, né, que isso realmente se aplica, né? Ó. Então, ó, f de x igual a x quadrado, né? Então, Então vamos pegar dois pontos, né? Porque assim, a definição, né, de crescente lá, ela é, né, de crescente ou decrescente, você pega dois pontos, né? Então, se x1 menor que x2, né, implica, né, que f de x1 é menor que f de x2, né? Então a função é crescente, né? Tá? Ok? E se implica o contrário, aí é decrescente, né? Tá? F é crescente.
se x1, né? Então se x2 maior que x1 implica que f de x1, na verdade, que é a maior, né? É maior que f de x2, então f é decrescente. Então, né, vamos, né, dentro de intervalo ali, né? Vamos pegar dois pontos, né? Então, né, sejam aqui, né, tá? Ou dados, né? Tá? Sejam x1 menor que x2 aqui, tá? Ah, no intervalo, né, tá? Então a gente vai querer confirmar o que eu estava falando. No intervalo 0, infinito aqui, tá? Por que que eu tô pegando, não estou pegando zero, né? Porque para, né, f de x igual a zero aqui, né? Se bem que poderia pegar também, né? Tá? Olha, poderia incluir, mas vamos, né? Só para não confundir aqui, tá? Então, né? O que é esse intervalo aqui, né? Então, são os pontos que são maiores que zero, né? Tá? Então, esse trecho aqui, né? Do intervalo, tá? Então, o que acontece, ó? A gente quer mostrar que nesse intervalo, ó, essa função ela é crescente, né? Então, ó, peguei dois pontos, então, ó, sejam x1 menor que x2 no intervalo 0 até infinito. Então, né, o que vai valer? Então, x1 ao quadrado é menor que x2 ao quadrado, ok? Porque assim, né, para números aqui, né, positivos, né, tá? Então, x1 é maior que zero, x2 é maior que zero, né? Isso implica que a desigualdade é mantida aqui, né? Tá? x1 ao quadrado é menor que x2 ao quadrado, né? Logo, né? Estou escrevendo primeiro, né, formalmente aí e tal, né? Logo, né? Como isso aqui né, é a f de x1, isso aqui é f de x2, né? Tá? Logo, f de x1 é menor que f de x2, né? Nesse intervalo. Portanto, né? x1 menor que x2 implica, né? Que f de x1 menor que f de x2, tá? E, se x1 menor que x2 implica que f de x1 é menor que x2, né? A função i f é crescente, né? Aonde, né? Tá? No intervalo 0 até infinito, tá? Que para os números positivos vale isso, ok? Ah, não, tem que tirar o zero sim, né? Porque para o zero, né? Peraí. Não tem que tirar, não. Porque para o número maior que zero vai valer isso aí também, né? Tá? Mas assim, tá valendo nessa situação, né? Que o intervalo aberto, né, não contendo zero. Então, para todos os números maiores que zero, tá valendo isso aí. Né? Agora vamos, né? Vamos mostrar que ela é decrescente, né? Tá? No intervalo menos infinito zero, né? Tá? Intervalo aberto. Então, ó, sejam aí uma outra forma de dizer, ó, sejam x1, x2, né? Pertencentes aqui, ó, ao intervalo menos infinito até zero, tá? Com x1 menor que x2, tá?
Então, o que que vai acontecer, né? Aí inverte, né, a situação, né? Então, o que acontece, ó? Então, x1 menor que x2, né? Tá? Implica aqui que, na verdade, x1 ao quadrado é maior, né, que x2 ao quadrado, tá? Por quê, né? Porque, por exemplo, ó, fazer a reta aqui, né? Tá? Então, digamos, aqui é o zero, né? Então, ó, aqui é 1, 2, né? E assim sucessivamente, né? Aqui, ó, é menos 1, né? Menos 2. O menos 2 é menor que menos 1, né? Tá? Mais, né? Mais menos 2 ao quadrado, né? É maior, né, que menos 1 ao quadrado. Porque menos 2 ao quadrado é o quê? É 4, né? Tá. Então é um valor positivo aqui. E menos 1 ao quadrado é 1, né? Como 4 é maior que 1, né? Então, pelo fato, isso aqui, então, essa função ao quadrado tem a ver com módulo, né? Tá? Uma forma de ver, ok? Então, para números negativos, né, nesse intervalo aqui, né, menos infinito a zero, essa coisa, desigualdade inverte aqui, né? Tá? Então, x1 menor que x2, né, implica, né, que x1 ao quadrado é, na verdade, maior que x2 ao quadrado, né? Tá? E como isso aqui, né, a f de x1, isso aqui é f de x2, né? Ou seja, né, implica que f de x1, na verdade, é maior, né, que f de x2. Okay? Então a gente estabeleceu essa implicação aqui, né? Tá? x1 menor que x2 implica, né, que f de x1 é maior que f de x2, né, no intervalo, né? No intervalo dos números negativos ali, né? E f, então, né, é decrescente em menos infinito, certo? Tá? Bom, agora eu agora eu entendi o que eu tô, né? Se a gente, qual que seria o problema de incluir o zero, né? Por exemplo, né? Incluindo zero, zero é infinito, por exemplo, né? Tá? Aí a função ela não é necessariamente crescente, né? Tá? Porque, então, ó, em zero, incluindo zero, né? O que que acontece, né? Peraí. Não, porque eu tô querendo evitar uma situação assim, né? Ó, porque não, não, mas como eu tô colocando. Não tô colocando o sinal. Então esquece isso aqui. Tá? Não teria problema também. Nesse intervalo a função também seria crescente. Tá? Hum, ok, então um exemplinho, né? Aí o que seria, por exemplo, a função. Vamos pegar uma função, um outro exemplo aqui, ó. F de x, uma bem simples, ó. F de x igual a x, né? Tá? E aí o gráfico dela é o quê, né? Essa coisa aqui, né? Então a função f de x igual a x, ela tá, aparentemente está sempre crescendo, né? Tá? E é verdade, né? Tá? Então para qualquer intervalo vai ser verdade isso aqui, ó. Porque ela... Será, ó? Então, ela está crescendo de valor, mas assim, né? É diferente ali, né? Tá? Porque isso, né? Esse valor aqui, ó. Esse valor
esse valor é maior, né? Tá? Do que esse aqui. Tá? Então, mesmo para os valores negativos ali é verdade, né? Ó, porque aí assim, né? Sem toda a escrita formal da resposta, né? Ó, x1. Então assim, né? O que importa aqui, ó, x1 menor que x2, né? Tá? Aqui agora em toda a reta real, né? Implica o quê, né? Isso aqui é o quê, né? Ó, f de x1. Isso aqui, f de x2. Então, meio que quase por definição aqui, né? Implica que f de x1 é menor que f de x2, né? Tá? Então, portanto, né? Então tem um símbolo aqui, ó, pessoal, que eu vou usar às vezes, ó. Portanto, esses três aqui, esse triângulozinho assim com 3 pontos, né? Tá? Isso aqui é a mesma coisa que portanto. É a conclusão final aqui, né? Portanto, f é crescente, né? Crescente em todo o intervalo real, né? Você pode colocar né, no conjunto dos reais ou isso aqui, né? Todo intervalo menos infinito até infinito. Tá? Agora, o que eu tinha falado antes, né? A função f de x igual a uma constante, por exemplo, f de x igual a 3, né? Tá? Então ela x1 menor que x2 aqui, né? Nunca vai implicar, né? Tá? Não implica aqui, ó. Aí tem esse símbolo também. Não implica que f de x1 menor que f de x2. Para qualquer número real, né? Tá? Porque ela sempre vai ter o mesmo valor, né? Tá? Porque o 3, ele não é menor que 3, né? Ele é igual a 3, né? Tá? Ele não é exclusivamente, né? Menor que 3. Então nunca vai implicar. E nem implicar o oposto, né? Que é maior também, né? Tá? Então ela não é nem crescente nem decrescente. É uma função constante, né? Tá? Ok? O que seria os, por exemplo, né? Vamos ver o... Cadê o... Desliguei aqui o calculador. Então a função seno, por exemplo, ó, ou cosseno aqui, ó. Cosseno de x. O que pelo gráfico a gente acredita aqui, né? Tá? Então, ó, daqui até aqui, ó, ela começa em 1, né? Ela vai a 0, né? Tá? Ela aparentemente ela é decrescente aqui, né? Tá? Então, é, aí esse ponto que ela é 0 é π sobre 2, né? Ou 90 graus, mas aqui em radiano, né? É π sobre 2, tá? Então, de 0, né? Até π sobre 2, né? Então, nesse intervalo aqui, ela é decrescente, né? Então, no intervalo 0 a π sobre 2, ela é decrescente. Na verdade, é mais, né? Porque ela vai caindo ainda, né? Tá? Então, os valores vão caindo conforme vai aumentando, né? Os valores de x. Então, até esse valor menos 1 aqui, né? Que é em π, né? Então, de 0 até π, a função cosseno é decrescente, né? E aí, a partir, né, de π, né? De π até 2π, né? Ela é crescente, né? Porque os valores dela vão aumentando, ok? Então, sei lá, sugeriria provar isso aí, ok? Tentem demonstrar como eu fiz ali, né? Tá? Pega dois números, né? x1 menor que x2, aí tem que mostrar que a f de x1 é menor que f de x2, né? Num certo intervalo, ou aí ela vai ser crescente, ou que ela f de x1 é maior que f de x2, né? Tá? E ela vai ser decrescente, ok? Vamos pegar sei lá, uma função aleatória aí, x ao cubo
mais 2x ao quadrado, sei lá, mais 1. Aqui que não aceitou. Sim. Aqui não tá aceitando. X ao cubo, ó, mais 2x ao quadrado, essa função aqui, né? Tá? Então, os trechos que ela aparentemente aqui, né? Tá, ó. Vai ser até esse valor aqui máximo dela, né? Tá? Aí depois ela decai aqui, depois vai, né? Tá? Então, é isso assim, né? Sei lá, outras funções aqui, não. F de x igual ao modo de x, né? Tá? Então, quais propriedades a gente pode ver dela, né? Que é par, né? Tá? Então, ó, f de x igual a f de menos x. E ela também, né? Ó, ela é crescente, ó, né? De zero até infinito. E decrescente, né? De menos infinito até zero. Né? Tá? Bom, ahn, hum, ok, né? Acho que, assim, de propriedade, a gente vai, né, introduzir mais propriedades depois, né? A gente vai trabalhar com, né? Então, o cálculo é para introduzir essas novas propriedades. Por exemplo, a função, né, dentro de um, se tiver uma propriedade, aí ela vai ser contínua, por exemplo, né? Ou descontínua, ou ela vai ser diferenciável, não diferenciável, né? Integrável, não integrável. Então, assim, né? Novas propriedades vão vir, né? Mas, assim, essas duas, né? Para ilustrar, né? Como, né? Definir, né? Uma propriedade, como, né? Demonstrar, né? Porque para a gente verificar se uma função tem ou não uma certa propriedade, né? A gente precisa demonstrar para todos os elementos, né, que são relevantes ali na definição, né, tá? Então, por exemplo, aqui, para todo x no domínio, né, a gente tem que mostrar isso aqui, né? Então, o gráfico, ele não, como isso aqui, né, a maioria das vezes vai implicar um conjunto infinito, né, né, número infinito de elementos para você verificar, o gráfico não vai mostrar, né, esse número infinito. Ou às vezes do gráfico não dá para ver assim, né? Tá? Então, uma função aqui que eu, né, meio maluca que a gente pode ver, ó. Assim, aí o gráfico não vai ajudar tanto, né? Sendo de um sobre x, por exemplo, ó, a gente vê, ó, ela tem esse comportamento oscilante, né? Aqui, né? Vai para cima e para baixo aqui, né? Mas ela não. Aí, por exemplo, né? Ela é crescente desse ponto aqui até aqui, né? Aí depois, né, ela decresce, né, daqui até aqui, né? Só que aí, como ela tem essa propriedade aqui, ó, conforme eu vou me aproximando, então ela vai ficando meio densa aqui, né? Tá? Ela vai ficando uma coisa meio maluca, né? É meio difícil a gente, né, determinar os intervalos em que ela cresce ou decresce, né? Tá? E, e assim, do gráfico, como esse gráfico é meio, né, malucão aqui, né? Isso aqui não dá para demonstrar nada, né?
tá? Porque pode ser que essa função ela fique com, assim, ela não vai acontecer isso, mas pode ser que ela fique constante, né? Não dá para do gráfico a gente tirar essa conclusão, né? Tá? Então, gráficos são coisas assim, né? De funções desse tipo são coisas meio, eles ajudam a você, né? Te dá uma intuição, ajuda você a identificar coisas simples, ok? Mas uma coisa mais, né? Menos bem comportada, assim, né? É, não vai te ajudar, você não pode confiar, né? Tá? Então aí tem que sair das definições mesmo, provar formalmente as coisas, ok? Uma determinada propriedade aqui. Então será que essa função sendo de um sobre x, ela é, né? Ela é par, ímpar, né? Aí quais os intervalos que ela é crescente ou decrescente, aí tem que fazer mesmo. Ok? Então, acho que provar que ela é ímpar talvez seja simples. Ó. Então, ó, vamos lá. Né? Se a gente definir ó, f de x é igual a seno, né? De 1 sobre x, o que acontece? Né? F de menos x, né? Agora qualquer x aí, ó. E esse x não vai poder ser o zero, né? Tá? Porque não está no domínio da função, né? Porque, ó, x igual a, não está definido, né? Divisão por zero aqui. Então, o domínio é os reais excluindo o zero, ok? Os reais não nulos. Então, ó, seno de 1 sobre menos x é o quê, né? É seno de menos 1 sobre x, né? Tá? E aí, o seno de menos alguma coisa é sempre menos, né? Seno de alguma coisa, né? Seno de 1 dessa uma coisa aqui. Isso aqui é menos f de x. Então, assim, da definição, né? Então, né? F, né? É ímpar, né? Tá? Isso implica que F é ímpar, né? Né? Para x diferente de zero, né? Tá? Todo x real diferente de zero. Então, assim, né? E aí um exemplo em que o gráfico não ajuda muito, né? Tá? Porque, assim, parece, né? Que aqui está sendo refletido aqui, né? Mas e para esses pontos que estão aqui dentro, né? É difícil do gráfico, né? Você concluir essas coisas, ok? E aí essa simetria, né? Da função lá, a paridade dela, o fato dela ser ímpar, né? Sai fácil, né? Da definição, não sai tão complicado, ok? Então é melhor usar, né? Demonstrar mesmo, ok? Ok, pessoal. Então, continuando aqui, isso, né, são essas duas propriedades que eu queria mostrar para vocês. A gente poderia definir outras, talvez em alguma outra aula eu fale, né? Mesmo sem introduzir ainda limite, essas coisas, né? As coisas de cálculo mesmo. Mas vão aparecer eventualmente. Okay? Agora a gente está, né, na hora de ver, né, como a gente pode, né, transformar funções, né, para obter novas funções, né, tá? Então, primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente tem que fazer para pegar uma função aqui, ó, y igual a f de x e deslocar ela, né, tá? Transladar ela, né? Aqui, tanto, né, no eixo x quanto no eixo y, ok? Então a gente vai ver, ó, que se você adicionar uma constante c, né, à função, né? Então você tem a sua função y igual a f de x e adicionar uma constante c, você vai deslocar ela, né, para cima aqui, né? É meio óbvio, né? Porque você está somando, né? Então um ponto aqui, né? Um ponto arbitrário aqui,
y, né, com o valor f de x aqui, né, tá? Para algum x. Você soma, né, um valor, né, mas para todo ponto aqui, né, tá? Para todo valor aqui, né, f de x, todo mundo vai para cima aqui, né, desse valor constante c, ok? E a mesma coisa se você subtrair, né? Então aí ela vai baixar aqui, né, de c, ok? Aí um pouco mais sofisticado aqui, né, é se você mudar o x, né, tá? Se você adicionar o argumento aqui da função ao x, né, uma coisa, aí você na verdade vai fazer o oposto, ela vai, né, andar para a esquerda aqui, né, de c. Então se você f de x mais c, né, tá? Você desloca de c aqui, né, tá? E f de x menos c, né, tá? Então se você subtrair, você vai andar para frente aqui, né, tá? De c, ok? Então vamos ver se isso, né, se verifica aqui. Okay? É uma forma simples aqui, né? Ó. Então vamos fazer aqui, ó, já no seno de 1 sobre x, ó, tá, né? Parece que tá meio simétrico aqui, né? Ó, com relação à origem, né? Ó. Então se a gente somar, ó, somar fora aqui, né? Tá? Somar a função, né? O valor 1, por exemplo, né? O que vai acontecer, ó? Ela vai subir, né? De 1 aqui, né? Tá? Então somei fora aqui, né? Tá? Ela subiu de 1 aqui, né? Se eu, né, somar 10, ó, ela deslocou para cima aqui, ó, de 10, né? Tá? Então, ó, originalmente ela estava 1 aqui, ó, se eu somar mais 9, né? Essa aqui, ela sobe, né? Tá? Se eu, né? E aí originalmente ela era isso aqui, né? Tá? Aí se eu subtrair, né, 1, ó, menos 1, ela desce aqui, né? Tá? É isso aqui, né, na variável y, né, que eu estou fazendo, né? Então, de fora da função, né? Tá? Agora, se eu, em vez de ser seno de 1 sobre x, né, que é essa função aqui, ó, eu vou repetir aqui, ó, para a gente ver o que vai acontecer. Ctrl C, Ctrl V, ó. Então, o que tiver em vermelho aqui, ó, seno de x mais 1, ó, ela vai deslocar para a esquerda aqui, ó. Tá? Ela atrasa, né, mais um. Ela anda, né, aqui para a esquerda, né, de 1, né? Tá? Então, todos os pontos vão para cá, né? Mas por que seria isso, né? Tá? Por que está acontecendo isso, né? Porque aqui, ó, então, o que o ruim para essa função aqui que não está definido em zero, mas vamos deletar aqui, ó. Vamos fazer, ó, x ao quadrado, por exemplo. X ao quadrado, essa função, né? E o que é x? X mais 1 ao quadrado, né? Vejo que é em azul aqui, né? Então andou aqui, né? Para a esquerda, né? De 1, tá? O que é x menos 1 ao quadrado, né? Andou para a direita aqui, tá? De 1. Aí que, né? O que seria a lógica aqui, né? Então, para essa função aqui, né? X ao quadrado, aqui em verde, né? Ela vai ser zero quando, né? Quando x igual a zero, né? Tá? Aí a função 2 aqui, né? Tá? Em azul. O x igual a zero dela é quando né? A gente vai ter o valor zero quando x igual a menos 1, né? Tá? Ou seja, né? O valor de zero aqui, né? Vai acontecer num ponto anterior, né? Tá? Ok? E essa aqui, ó, o x vai ser zero quando x igual, né? Então, essa aqui, ó, ela vai atingir o valor zero quando o x tiver o valor 1, né? Positivo aqui, né? Ou seja, deslocou, né? Meio que a referência aqui, né? De zero, né? Para cada um, ok? Vou pegar uma função mais simples, ó.
Função f de x igual a x, ó. X igual a x. E aí a gente... O que é x mais 1, né? Tá? X mais 1 é essa, né? Ela deslocou pra cá, né? Tá? O ponto de zero dela, né? Ou você pode pensar, né? O coeficiente angular aqui, que é onde cruza, né? Ele foi para 1 aqui, né? Tá? O coeficiente linear, desculpa, foi para 1, né? Tá? Então ela como um todo ela tem que ir para trás, né? Tá? E x menos 1 vai ser uma deslocada para frente aqui, né? Então, ó, aqui em 0, né? Se você somar mais 1, né, no x, ela vem para cá. Se você diminuir, né, ela vem para cá. Linear não é muito boa porque, assim, né, é a mesma coisa que somar fora aqui, né? Tá? Então, talvez não seja um exemplo tão bom, assim, né? Tá? Para visualizar essas coisas. Bom, vamos ver uma... Aqui, ó. Se a gente começa com o modo de x, ó. O que é o modo de x mais... Vou colocar mais valor aqui, ó. X mais 3, ó, ela vai andar de 3, né? Para a esquerda aqui, né? Como um todo, né? A função como um todo aqui. Deslocou como um todo. E aí o que seria x menos 3, né? É o contrário, né? Ela andou pro sentido positivo, né? Tá. Agora, o que seria o módulo... Se eu somar aqui fora, né? X mais 3, né? Aí ela deslocou para cima aqui, né? Tá? Então, cada uma é um esquema aí, né? Tá? Então, vamos se acostumar. Ok? E outro tipo de transformação entre funções é a gente realizar operações aritméticas, né? Ou estender, né, para funções as operações aritméticas, né? O que é uma soma de funções, né? Uma subtração de funções, uma multiplicação e divisão, tá? E basicamente vai ser o seguinte, né? Vai ser fazer a operação para todos os valores, né? Tá? Então, ó, dado uma função f, né? F de x, né? E uma função g de x, né? A gente cria uma nova, né, função, né? Que a gente chama f mais g, né? De x, tá? Que o significado dela é o seguinte, né? É você pegar o valor f de x e somar o valor de g de x, né? Para todo x, né? No domínio ali das duas, ok? E aí o domínio tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque aí o domínio, né, da f e da g, né, originais ali não precisa ser igual, né? Aí você tem que ver, né? Aí o domínio dessa função aqui vai ser a intersecção, né? Tá? Dos domínios. Aí deu uma lida nos livros, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas assim, é simplesmente você somar os valores, né? F de x mais g de x, né? Então, graficamente fica bem evidente aqui, ó. Então vamos lá. Ó. Então, a função x ao quadrado, por exemplo. Vamos ver a função x, vai, né? E a função x, né? O que vai ser x ao quadrado mais x? Vai ser, aqui não fica muito evidente, mas vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado mais x. Vamos colocar uma função mais estranha, ó. Seno de x, cosseno de x, ó, cosseno de x, né? Então aí eu vou querer ver o que é x ao quadrado mais cosseno de x. Não está aceitando, vamos deletar aqui.
por que não está aceitando. X ao quadrado mais cosseno de x, né? Aí se tivesse as duas ali, daria para... Vamos ver uma mais simples aqui, ó. X mais cosseno de x, ó. Então, ó. X mais cosseno de x, ó. E aí vamos ver as originais, ó. X era isso aqui, né? E a cosseno de x era isso aqui, né? Tá? Então o que aconteceu, né? Se você somar esse valor aqui em azul, né? Mais esse aqui, ó, né? Vai dar esse aqui, né? Tá? Então cada ponto desse aqui é a soma, né? Tá? Do valor, né? Do valor de cada função, né? Tá? E aí dá um gráfico, ó, um gráfico interessante, ó. Uma coisa que vai crescendo, mas oscilando, né? Então eu vou tirar os outros. Ela vai meio que modulou isso aqui, né? Tá? Vamos ver se uma coisa semelhante vale para, ó. Cosseno de x mais e elevado a x. Não valeu. Então é que aí ela tem os valores bem... Ela vai acabar depois aqui, né? Depois do 1 ela acaba dominando, né? A função cosseno de x, né? E aí pode fazer a subtração também, né? Vamos ver se dá uma coisa melhor aqui. A e de x acaba dominando, né? Tá? O módulo, né, dos valores dela. Né? Aí o que seria cosseno de x vezes, né? Tá? E elevado a x aqui. Olha que maluco, né? Tá? Não dá nem para representar direito aqui. Tá? E o que seria cosseno de x sobre, né? E elevado a x. Talvez não dê para representar aqui. Né? Agora vamos ver se e elevado a x. Né? Ou talvez tem que especificar melhor aqui. Dividido por cosseno de x. Vamos ver se tá... deu uma coisa doida aqui, né? Tá? Aqui para os valores positivos não parece não ser tão complicado, mas ó, os valores negativos ela tem que dar bastante zoom aqui, né? Tá? Que seria elevado a x sobre x aqui. Só voltando lá, né, nas definições, ó. Então, né, ó, soma, subtração, né, tá? É só somar os valores, né, subtrair os valores, né, ponta a ponta, né, tá? A multiplicação também é multiplicar o valor, né, da f de x vezes da g de x. E dividir só tem que tomar cuidado, né, porque daí não vai, né, se a g de x der zero em algum valor, né, tá? Aí a gente tira, né, tá? Tira do domínio isso, né, porque não está definida a divisão por zero. Mas nos pontos, né, para os quais g de x é diferente de zero, a divisão, né, das funções é uma nova função aqui, né, definida, né, como f de x sobre g de x. Ok? Então, nada muito complicado aí, né? Tá?
Tem uma funçãozinha aqui que é importante, né? Tem várias, né? Mas essa aqui pra gente vai ser, né? Ser bastante relevante aqui, ó. Tá? Ela aparece, né? Vai aparecer em coisas como quando a gente calcula a derivada de senos e cossenos, né? Tá? Não só essa, né? Mas cosseno de x sobre x também. Então é. E aí ela não, né? Ela. Aqui você vai ver, ó, que. Vamos fazendo zoom, ó. Que o valor zero não vai estar meio definido, ó. Tá vendo? Então ela se aproxima, mas assim, aí a gente vai precisar desse conceito de limite, né? Porque a gente vai precisar ir chegando perto aqui. Aí vai ter sentido uma coisa como qual que é o limite, né? Do x indo para zero dessa função como um todo. Mas assim, você dizer qual que é o valor em x igual a zero, né? Não tá definido aqui, né? É uma expressão indefinida aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não consigo não consigo clicar aqui, né? Tá? O ponto x igual a zero aqui, né? Ok? Então você vai fazendo zoom aqui, né? Tá? Aí 10 a menos c vai embora, né? Mas não vai. Ela aparentemente tende ao valor 1, né? Tá? E é uma coisa que vai ser importante pra gente, tá? Ok. Ah, e aqui, né? Aqui a gente, né? Mas vai aparecer agora, tá? Então, né? As transformações aqui, né? Como que a gente diz transladar, né? A função. Então, sem rodar ela, né? Tá? Mas fazer uma translação dela aqui, mantendo ela, o formato dela inalterado aqui, sem rodar, né, o sistema, em linha reta aqui, né? Tá? Então, para cima e para baixo, né, você soma a função, né, um valor constante ou outro, né? E para direita e para esquerda aqui, né? Então, para a direita você subtrai, para a esquerda você soma, né? Tá? Ao argumento. E, né, tem também outro tipo de transformação, é você fazer uma operação entre as funções, né? Tá? E aí, né, uma coisa bem útil, a gente já meio que está vendo isso, mas não falei de forma explícita, é, como se diz, compor funções, né? Tá? Então, a ideia é a seguinte, né? Você vai ter uma. Então, dadas funções, né? G de um domínio A até contradomínio B, né? E F, né? De um domínio B, né? Tá? Um contradomínio C aqui. A gente pode, né, compor a função, né? Então, a F composta com a G, né? Que daí vai, né? De onde... Do domínio da inicial aqui, né? Deixa eu ver se está certo isso aqui. Não, isso, né? Vai do domínio A aqui, né? Até ao C, né? Tá? Ela é definida da seguinte maneira, né? É você, né? Aplica, né? Primeiro a G, né? E, né? Depois se aplica sucessivamente a F, né? Tá? Então aqui, né? Essa figura talvez clareie um pouco, né? Ó, o que se entende, né? Por essa composição de funções, né? Você você entra dá uma entrada num valor, né? Aí através da função g, né, ela, né, te dá retorna um valor aqui g de x, né? Tá? Um número aqui real, né? Então a função g faz isso, né? Ela pega um número real, né? X e me retorna um número real g de x, né? Aí o que a gente vai fazer é pegar, né, essa coisa aqui, né, o valor g de x, né, e dar como entrada, né, para a função f, né, tá? Então aplicar f nele, né?
nesse número real aqui, né? Tá? E aí, né, vai me sair um valor f de g de x, né? Tá? Que é a composição. E aí isso aqui como um todo, né, é a mesma coisa que você pegar, né, e, né, fazer essa, né, isso é o resultado final, né? Tá? É a composição da f com a g aqui, né? Tá? Então, se você fizer para todo x, né, no seu domínio, né, você vai ter a f composta com g. Né? Tá? Então, vamos ver uns exemplos aqui. Não sei se eu... Né? Então, por exemplo, né, essa seno de 1 sobre x, né, essa função meio complicadinha, ela é um exemplo, né, de composição de funções, né? Porque... Né, então, se a gente tivesse definido, ó, g de x é igual a 1 sobre x, né? Tá? Então, isso é uma função, né? E aí a f, né? Uma f de x aqui é seno de x, né? Tá? Então, ó, f, né? G de x é o que, né? É a f, né? Aplicada a g em x, né? Tá? E a g em x é o que, né? É igual a 1 sobre x. Né? Tá? Então, isso aqui é f, né? De 1 sobre x. Né? Então, a gente transformou aqui, né? Tá? O x, né? Para 1 sobre x. E aí aplica f agora, né? A esse argumento aí, né? Então, isso aqui é seno, né? De 1 sobre x. Tá? Então, uma função composta aí, né? Tá? Uma composição de funções. Né? E a gente pode, né? Isso aí é meio... Pode ir indefinidamente onde tiver tudo bem definido, né? Por exemplo, aqui o domínio dessa seno de 1 sobre x vai ser x diferente de zero aqui, né? Tá? Porque não está definido, né? 1 sobre x para x igual a zero. Ok? Então, sei lá, se tiver o cosseno, vamos definir, sei lá, vamos usar uns outros símbolos, ó. M de x, a função m de x seria o que, ó? Cosseno de x. E a função n de x igual a módulo de x, por exemplo. Tá? Então, o que vai ser, né? M bola n, né? Tá? Então, a composição aqui, dessa bola menor aqui, né? Vai ficar m bolinha n. Essa bolinha significa composição de funções, né? Mn de x é o que, né? M de n de x, né? Tá? Que é, né? Que é n de x aqui, ó? Igual modo de x, né? Tá? Isso aqui é m, a função para o argumento modo de x, né? Tá? Isso aqui é cosseno, né? Do módulo de x, tá? E aí, composição você pode fazer, pode compor 3, 4, 5 funções, né? Tá? Não tem muito estresse aí, né? Tá? Aí, o que seria o contrário disso aí, né, pessoal? Então, ó, n... Aí ela não vai ser a mesma coisa, né? Tá? N bola m de x aqui, né? Então, a n de m de x, né? É o que, né? É a n, aí que n de m de x, né? Isso aqui é o que, né? É cosseno de x. Tá? Então, é a n cosseno de x. E isso é o que, né? É o módulo, né? A função módulo de cosseno de x. Tá? Então, vamos ver o que isso vai resultar, né? Ali graficamente, ó. Então, a primeira composição que a gente viu era cosseno, né? Ah, isso aqui não vai mudar muita coisa. Ó. Cosseno do módulo de x, né? Tá? Como, ó, isso é uma coisa interessante, ó. Para uma
como o cosseno de x é uma função par, o módulo não vai importar muito aqui, ela vai se comportar do mesmo jeito, né? Porque cosseno de x é igual a cosseno de menos x, né? Tá? Então o módulo aqui não vai afetar muita coisa, né? Mas agora, ó, o módulo de cosseno de x que vai ser, ó? Vai ser esses, vou tirar aqui, vai ser, né, porque o cosseno ele pode ser menos um, ter valores negativos, né? A função. Ela né, ela vai só me retornar valores positivos, né? Do cosseno de x, né? Tá? Eu vou tirar isso aqui, ó. O modo de cosseno de x é essa, né? Só retorna os valores positivos, né? Tá? E aí o modo de qualquer função, na verdade, vai ter isso, né? Ó. Vamos pegar uma x ao cubo, por exemplo. X ao cubo. O gráfico dela é assim, né? Aqui que é o módulo de x ao cubo, né? Essa composição, ó. Né? Pega e refletiu isso aqui para cima, né? Tá? Então deixa ela toda positiva, né? Essa função é toda positiva aí, ok? Bom, dá pra fazer vários, né? Vários exemplos disso aí, ok? Hum, e aí, por exemplo, né? Vamos ver uma funçãozinha, né? Composição ó, de exponencial de cosseno de x, ó. Tá? Então, ó, exponencial de cosseno de x, ó, interessante, ó, né? Tá? Então, ó, é o primeiro, né? Então, compus, né? Tirei a exponencial, né? Natural, aqui, né? No número de Euler aqui, de cosseno de x, né? Então, peguei a função cosseno de x e compus aqui com e, né? Tá? Exponencial. Aí a gente pode, né? Continuar isso aqui, ó. O que seria isso ao quadrado, né? Tá? Vou compor mais ainda, ó. Então ela, né? Ficou espichou mais aqui, né? Tá? Ficou diferentona, né? Se fosse ao cubo, sei lá. O cubo espichou mais ainda aqui. Ok. O que seria exponencial de x ao cubo aqui? A exponencial de x ao cubo já não é tão bonitinho. Ela explode bem rápido, mas ela tem uma, ó, né? Tem tipo uma inversão aqui. Tá? Acho que no x igual a 1 deve ser, né? Isso, né? Quando x igual a 0 aqui, isso aqui é 1, né? Então, ó, isso é exponencial de x ao cubo. Tá? E aí ela faz esse comportamento esquisito aqui. Ok? Ok. Ahn, né? E aí tem uma infinidade de jeitos que a gente pode compor, né? E em especial, né? A gente vai ter uma coisa interessante aqui, né? Deixa eu fazer aqui mesmo. A gente pode mudar, só dar as definições aqui, né? A gente pode meio que mudar a... Então, se tiver uma função f de x aqui, né? Você pode compor, né? Tá? Se você Então, se você multiplicar por uma constante aqui, ó, constante vezes f de x, vai espichar os valores dela, né? Tá? Desse valor constante aqui, né? Tá? Mas você pode também, né, fazer meio que f, né, de c vezes x, né? Isso aqui é meio que, né, uma... Você pode
pensar, né? G de x é c vezes x e aí você compõe com a f, né? Tá? É, ou também, né? Uma, né? F de x sobre c aqui, né? Tá? Então dividir, né? Isso aí vai resultar em mudança de escala aqui, né? Tá? Tanto horizontal quanto vertical aqui, né? Tá? Então vamos pegar uma função, ó, x. Vamos pegar o cosseno de x aqui, que ela é fácil de ver. O cosseno de x ela é essa aqui, né? Tá? Aqui que vai ser, ó, cosseno. Se a gente tivesse composto ela com cosseno de 2x, por exemplo. Ó. Cosseno de 2x, ó, ela. Parece que ela, na verdade, ela mudou a escala, ficou menor, né? Horizontalmente, né? Tá? Agora o que seria 2 cosseno de x, né? 2 cosseno de x, ó, e ela dobrou, né? O valor, né? De cada uma. Então ela ficou, né? Ela ficou escala maior, né? Tá? Agora, né? Quando eu fiz esse cosseno de 2x, ela fica a mesma escala aqui, né? Horizontal, só que ela parece que, né? Diminuiu aqui, né? A figura, né? Horizontalmente, né? Aí verticalmente ela ficou a mesma coisa, mas, né? Tá? Diminuiu. O que aconteceria, né? Se a gente fizesse cosseno de x, né? Divide por 2. Então, o contrário do que a gente fez antes, ó. Então aí, né, divide todos os valores por 2, né? O que seria cosseno? Deixa eu apagar alguns aqui, né? Só pra não... Então aqui é cosseno de 2x, né? Vamos fazer o contrário. Vamos cosseno de x sobre 2, né? Ela parece que espichou, né? Tá? Então quando é dentro do argumento parece que faz o contrário, né? Tá? Do que quando é fora, né? Tá? Então, isso meio que tem um motivo, né? Porque quando você troca aqui dentro, né? Então, você muda, né? Que meio que os pontos de referência, né? Anteriores, né? Então, assim, ela vai de mais em mais aqui, né? Tá? Ok. Ahn, e aí, né? Dá pra ir fazendo coisa, né? O cosseno de... Acho que aqui não sei se vai mudar muita coisa, mas cosseno de x ao quadrado, ó. Vamos ver. Ó, que interessante, né? Tá? O cosseno de x está aqui, né, em vermelho, e essa, então, ó, né, ela vai ficando mais, né, vão ficando mais próximos aqui, ó. E aí, ó, essa em vermelha é a cosseno de x usual, né? Então, ó, o que aconteceu, né? Por a gente compor, né, tá? Fazer uma transformação aqui do argumento, né? Teve esse efeito, né? Ok? E aí uma que é sempre legal aqui, né? Então vamos comparar uma com a outra, ó. Seno de x aqui e a seno de 1 sobre x, ó, né? Então ela, ó, mudou totalmente ela aqui, né? Então, agora a seno de x sobre x já não é tão diferente, né? Ó. Ela é diferente, né? Mas ela não é tão radical aqui, né? Tá? Seno de x sobre x. Mas isso é porque também, né? Ó, a função 1 sobre x, né? Ela é essa hipérbole aqui, né? Ela é toda diferente, né? Então ela modifica mesmo, né? Os valores que você dá de entrada, né? Tá? Então o que seria aí elevado a 1 sobre x, né? Deve dar alguma coisa esquisita aqui. Não sei se eu já fiz, mas vamos ver aqui. Elevado a 1 sobre x.
Estranho, ó. Ela vem aqui, ó. Ela para aqui e, né? Esquisitona assim, né? Hum, ok, então. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou parar aqui, né? Mas a gente vai ver frequentemente, né? Tá? Esses exemplos. Aí, aí claramente aqui, né? Não é uma coisa, né? Comutativa isso aqui, né? Então F composta com G não é a mesma. Assim, pode acontecer, né? Mas não em geral, né? Que é igual a G composta com F, né? Porque são totalmente diferentes, né? Pode ser totalmente diferente se funciona, né? Mas é uma nova operação aí, né? Tá? E vai ser bem importante, porque aí, né? Às vezes você quer uma coisa, né? Então, por exemplo, né? Deixar a função simétrica, né? Tá? Então, sendo de x aqui não é simétrico, né, pessoal? Então, tá? Ela é ímpar, né? Tá? Mas o que acontece, ó, se eu colocar um módulo, por exemplo, né? Tá? Porque daí o argumento vai ficar todo. O argumento vai ser sempre números positivos aqui, né? Tá? Então agora ela ficou simétrica, né? Tá? Ficou par, né? Essa função. Então aí ela reflete, né? Essa, essa parte aqui, né? Então o módulo tem essa característica, né? Se você aplicar aqui, né? Agora, se tivesse aplicado fora, né, ali, então tá compondo diferente, né? Aí são os valores positivos só, né? Tá? Então aqui, né, a saída vai ser só valores positivos, né? Tá? Então várias formas aí legais, né, de trabalhar, ok? De obter novas funções, né, novas ou impor, né, a sua função uma certa coisa, né, que seja os valores sejam todos positivos, né? Tá? Ou que ela seja par, coisa do tipo, né? Isso aqui acho que encerra, né, a parte de funções. É claro que tem muito mais coisas para falar, né? Mas assim, o basicão, né, o feijão com arroz a gente já tem sobre funções, ok? E sobre números reais e então as próximas matérias talvez eu vou fazer uma aula de exercícios aí para, né, a gente rever alguns conceitos, ver como trabalhar com isso. Mas depois a gente já vai entrar, né? Depois dessas revisões, coisas do tipo, a gente entra no primeiro conceito assim do cálculo mesmo, né? Tá? Porque isso aqui talvez vocês viram, né? Alguns de vocês viram no ensino médio, no fim do ensino médio, coisas do tipo. Mas aí a gente vai entrar vai introduzir primeiro, né? Uma aula mais assim, né? O conceito sem muito formalismo, sem muita, né, definição precisa do conceito de limite, né, de uma função. E depois aí a gente faz formalmente, né? Tem que ver pelo menos uma vez na vida, assim. Mas, assim, para calcular não vai ser muito complicado, né? E aí vamos entrando no curso, né? Aí, nos conceitos do curso, né? Continuidade, derivadas, integrais, tal. Tudo aos poucos, né, no ritmo de vocês, mas vamos adentrando o cálculo para valer, ok? Então vai ter um link para um vídeo ou dois, assim, dos, né, que introduz né, por que né, a gente precisa dessas ferramentas novas do cálculo, né? E aí são mais produzidos, né? Então são vídeos bem feitos ali. Que nem o do Hotel de Hilbert, por exemplo, né? Um dos vídeos do Hotel de Hilbert é uma produçãozinha ali, né? Com atores, coisas do tipo, né? Tá? Então,
Aí vão ter vídeos desse tipo para motivar, né? A motivação que a gente tem para introduzir esses conceitos, né? De limite, continuidade, derivada integral, né? Que o cálculo vem trazer, ok? Mas assim, o limite, a derivada, a integral, né, vão ser novas, então, né, vão ser novas operações, né, de funções, ok? Então a gente viu hoje, né, soma, subtração, multiplicação, divisão de funções, composição de funções, que são operações, transformações, né, de funções. E limite, né? Limite, a derivada, a integral, nada mais vão ser do que novas operações, né? É, diferentes aí, né? Que permite a gente calcular coisas mais sofisticadas, né? Projetar, né? Fazer, sei lá, coisas de arquitetura, engenharias, né? E coisas do tipo, ok? Então, definir, calcular, né, velocidade no instante, né, num movimento assim arbitrário, né, uma coisa mais geral, ok? Então, e não vai ser nada muito assim, né, sofisticado, né, demais, né? Vai ser uma coisa que senta e faz cálculo mesmo, né? Por isso o nome da matéria, da disciplina, né? Tá? Então, vão ser coisas que vão ser, né, reduzidas, né, a cálculos ali, né? Alguns cálculos grandes, outros nem tanto, mas basicamente fazer cálculos novos, né? Agora com novas operações, ok? Então, vou terminar aqui. Até a próxima aula. Então, provavelmente vai ser uma aula de exercícios, né? Tá? E depois a gente começa introduz o conceito de limite, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.